Salve conectados, Léo Liberato chegando aqui no pedaço para dar início a mais um episódio, sendo esse o episódio de encerramento das atividades do seu podcast cristão, o ConiCast, no ano de 2024. E aí, Matheus, chega junto para a gente bater esse papo hoje na bancada? Claro, meu irmão. Pessoal, Matheus Rigo, representante aqui do Grupo Conectados, né? Prazer, Léo, tá aí, ter iniciado esse projeto. Excelente. Visto aí o alcance que a gente está tendo, né? A galera aí perguntando quando vai ter outro episódio e tal. E assim, esse ano a gente provavelmente está terminando aqui, né, as atividades de 2024, mas já pensando também no nosso próximo ano, né? Tem muita coisa bacana aí planejada para vir para a galera. Maravilha, maravilha. Olha só, você que não sabe e talvez não tenha esse conhecimento, hoje eu vou abrir seus olhos para uma coisa muito interessante. O poder público, através das suas leis de fomento e apoio à cultura, apoiou também o desenvolvimento desse episódio, desse podcast, através da Lei Paulo Gustavo. Uma lei criada lá em 2022 que apoia principalmente o pequeno produtor de cultura. Uma lei emergencial que vem apoiar, dar um incentivo, aí, dar um gás para os produtores de cultura que tiveram toda uma dificuldade com o advento da pandemia ali em 2020, que foi esse o setor, né? O setor cultural foi o setor possivelmente o mais afetado, sendo um dos primeiros a parar, e no pós-pandemia, no pós-período mais crítico, foi o que demorou mais para voltar. Então, essa lei vem para apoiar a produção cultural e esse episódio é patrocinado por essa lei, que nós, com o nosso projeto de podcast, entramos ali, nos inscrevemos e fomos contemplados, e hoje nós mostramos para você um pouco do nosso trabalho também com a apresentação desse episódio, lembrando a você dessa lei de fomento. E você que tem o seu projeto, tem a sua ideia cultural legal, pode sim estar procurando se informar mais sobre essas questões, essas políticas públicas de apoio aos produtores de cultura, tá bom? E hoje é assim que a gente inicia o nosso podcast. Matheus, o que você me fala desse ano de 2024, hein? Foi top demais, né, cara? Assim, pegando aqui o gancho, né, que a gente está falando do projeto do incentivo, né? Isso. Da Lei Paulo Gustavo. Cara, esse projeto a gente já tinha, né, a gente já conversava no Conectados, né? Exato. Que era um dos projetos que a gente tinha muita vontade de desenvolver. Só que com esse incentivo, cara, a gente pôde colocar isso em prática, né? Realmente colocar isso em prática. Fazer isso acontecer. E é bacana que a gente teve aqui esse ano, teve participação, né, apesar de ter sido, acredito que essa temporada foi uma temporada mais curta, né? Sim, foi. Mas a gente teve participação aqui de vários setores do meio cristão, né, que é o nosso foco, né, do podcast. Lembrando aí que cada projeto, né, cultural foi voltado, né, para uma área. O nosso, né, teve esse foco especial na cultura gospel, né, na cultura cristã aqui no nosso município. E assim, é muito bacana saber que a gente que tem esses incentivos e que as pessoas podem acessar, né? É algo real, algo que está acessível a gente, né? Exato, e não foi nem muito difícil, né? Nem foi muito difícil, porque antes de ter acesso a esse recurso, a essa lei, a essas informações, essas leis de fomento, eu sempre imaginei que seria muito difícil, que deveria se ter toda uma produção, toda uma assessoria para chegar e acessar esses recursos, mas foi muito tranquilo, né? Apresentou-se o projeto, a Secretaria de Cultura apoiou a gente ali também com orientações e daqui a pouco tá lá o recurso liberado para a gente poder executar o projeto, né? Sim, exatamente. E bacana foi isso, né? O projeto ele foi lançado, eu lembro lá da primeira reunião que teve ali no auditório da Prefeitura, onde já foi bem, assim, bem esclarecedor. Sim. Então, eles falaram, gente, o incentivo é para vocês usarem mesmo, é para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Não foi um recurso para alguém que foi lá pegar o dinheiro. Não, realmente tinham muitos projetos, e isso foi até interessante, eu não tinha noção de quantos projetos culturais tinham aqui na cidade, né? Quantas pessoas que tinham essa iniciativa, né, que queriam fazer as coisas acontecerem, mas às vezes, cara, hoje o financeiro esbarra em muita coisa. Com certeza. Hoje tudo que você vai fazer depende de custo, né? Depende de gasto. E foi muito bacana porque isso, além de movimentar os projetos que estavam para acontecer, movimentou a galera aqui na cidade, né? Sim, porque sim. Isso gera renda, isso gera riqueza para a cidade, né? Cara, é muito bacana justamente isso, né? Quem é beneficiado não é só o proponente, né? Sim. Todos são beneficiados ao seu redor, porque movimenta a economia local e faz com que mais pessoas sejam agraciadas por isso, né? Que, por exemplo, o podcast,
A gente foi contemplado pela lei, recebe o recurso, só que nós temos os consumidores desse conteúdo, né? Sim. Então, assim, todo mundo é beneficiado, toda a comunidade, né? E nesse caso, como o nosso projeto, que tem esse nicho, né? Tem essa vertente cristã, a gente pretende fazer conteúdo no geral, obviamente, mas tocando nesses assuntos que são pertinentes à vida cristã, né? Em todos os aspectos, né, da vida do dia a dia, ou seja, essas leis de fomento, elas realmente influenciam positivamente, né? Então, o recurso público, quando bem aplicado, ele ajuda de fato a sociedade, né, meu irmão? Não, com certeza. A gente viu acontecer, né? Isso que é bacana, a gente viu acontecer, né? A gente viu muitos projetos saírem do papel. E, Léo, é legal que a gente vai dar uma repassada aqui, né, nos temas que a gente teve, né, durante aí os episódios. E o que eu acho bacana, cara? Que nós começamos também na música, né? Teve a banda, a igreja e tudo mais. E, cara, o adolescente, ele sonha em poder viver daquilo, né? Poder viver da música, ou poder viver do futebol, de algo assim. Então, essa iniciativa, né, do poder público de incentivar a cultura, incentivar o esporte, incentivar, né? Dar um suporte para que as pessoas possam exercer isso, né? Sim. Claro que você tem países que a própria iniciativa privada já tem uma estrutura melhor para isso. Claro. Mas a realidade do Brasil já está um pouco mais difícil, né? Sim. Mas se o poder público ele faz esse incentivo, cara, quantos jovens e quantos adolescentes que talvez poderiam aí hoje ser grandes artistas, exato, que se tivesse tido um incentivo lá atrás, cara, hoje já estariam vivendo, né, talvez da arte, vivendo da cultura, aí com músicos, como atores, né, e tantas outras coisas. E é bacana que a gente está vendo isso acontecer aqui no município. Exato. A gente está vendo isso ser incentivado aqui no município, e quem sabe daqui a pouco a gente começa a ver isso na TV, ver isso em grandes programas aí dos streams, né, e etc. Exatamente, observando aqui a realidade do município, a gente pode ampliar o que não aconteceu no Brasil afora, hein? E nós temos aqui coisas que eu nem sabia que haviam, essas produções ou essas intenções artísticas, como produção de longa-metragem. Tem gente aí que eu fiquei sabendo que está produzindo desenho animado. Sabia dessa? Caraca, desenho animado. Houve cursos na área de audiovisual. Ou seja, daqui a pouco nós temos pessoas aí que já são formadas nessa área. E quantos outros projetos que não vão sair do papel a partir disso? Sim, e o bacana, que hoje, antigamente, né, a gente ficava muito limitado a TV e rádio, né? Isso. Hoje não, cara. Hoje com o celular na mão, hoje com as plataformas que existem, né, TikTok, YouTube, o próprio Instagram, né, Facebook. Hoje, cara, o alcance de um projeto aqui de Jaguaré pode pegar um alcance aí nacional e até global. Sim, vai longe, né? Vamos dizer assim. E isso com um custo muito menor, né? Então a gente não depende, às vezes, de estar ali, você tem que tentar lutar a vida inteira para conseguir passar no programa de TV. Hoje a gente pode criar conteúdo, e se o conteúdo for bom, é claro que isso vai atingindo as pessoas. E quem sabe daqui a pouco a gente não tem famosos em Jaguaré. Exato, porque nós temos pessoas talentosas, né? E em diversas áreas. E uma das áreas que a gente observa desde quando pequeno, dificilmente um menino que não queria ser jogador de futebol quando pequeno. Então eu conhecia algumas pessoas que hoje são jogadores profissionais, cara, estão lá fora. E muitos já voltaram, já desbravaram, conquistaram a sua vida lá e voltaram. E aí tem diversos outros, né? Pessoal da área da moda, pessoal da área do próprio audiovisual mesmo. Então, isso é muito bacana, né? Então a gente vai observando que nós temos talentos, nós temos vontades, e se o poder público apoia, viabiliza muita coisa, encaminha muita gente para o sucesso mesmo, como você disse, né, cara? Isso é muito massa. E, Matheus, vamos bater um papo aí, fazer um apanhado aí, uma espécie de retrospectiva ou um apanhado aí dos assuntos que foram abordados durante o ano, nessa temporada, que, como você bem disse, foi uma temporada curta, mas foi uma temporada muito proveitosa, né? Sobretudo pelos convidados que tiveram aqui e expuseram aí seus testemunhos, suas histórias de vida, sobre como ser cristão no meio que eles estão inseridos. E o nosso primeiro convidado, como você bem lembra, foi o Max Santos, né, que trouxe uma ideia aí justamente sobre essa questão do papel do ministro de louvor na igreja, né? Cara, como que aquele episódio foi enriquecedor, né? Cara, e foi muito enriquecedor, e foi algo assim que eu achava, acho que no próprio episódio eu falei, né? Eu achava que era algo assim inalcançável para Jaguaré, para a realidade de Jaguaré. O Max, ele é ministro de louvor da igreja e ele é sustentado, né, pela igreja, né? Ele é salariado pela igreja. Então, era assim, uma realidade que eu falava, nossa, cara, isso está muito distante de Jaguaré.
Não está muito distante. Eu sou da primeira igreja batista, né, de Jaguaré, então a gente vê isso na prática ali, cara, como o custo-benefício disso é gigante, é enriquecedor para a igreja. Porque a gente tem escola de música na igreja, tem banda, né, hoje a gente tem banda marcial na igreja, tem as apresentações artísticas, né, teatro, tem tudo isso pode ser proporcionado de uma forma assim, com muita qualidade, porque tem uma pessoa ali que é contratada para isso. Então, que está ali na igreja, tem sua carga horária ali, né? Não é só no momento do culto, né? Tem todo um pós. Então, tem esse suporte, cara, que é muito bacana. E eu achava que era algo assim, muito distante para Jaguaré, e não é. É algo que muitas outras igrejas podem ter. Hoje aqui, a gente conhecendo a realidade das igrejas, né? Sim, e é muito diferente mesmo, né? Eu nem imaginava também que haveria algo desse tipo nas igrejas de Jaguaré, como ter alguém profissional, formação na área, com formação na área e podendo atuar profissionalmente. É claro, tá atuando aí espiritualmente, mas profissionalmente. Então, fazendo com excelência, né, cara? Sim. Então, tipo assim, buscando recursos e como ele bem expôs aqui, que ele continua a se profissionalizar. Então, ele continua a crescer aí no conhecimento e entregando cada vez mais o trabalho dele, o profissional dele com qualidade, né, com excelência. Isso é bacana demais, cara. Sim, e o legal, Léo, que isso vai abrindo portas, cara, porque a gente começou ali, né, que tocava em igreja, tocava ali bateria, tocava teclado, cantava. Cara, você vê que tem outros caminhos pro jovem, né, para ele não precisar ser um músico lá fora. Ele pode ser um músico aqui dentro da realidade cristã. Porque qual músico que não sonha em viver da obra, né? Exato. Não sonha em viver ele, poxa, você poder viver da obra de Deus, você poder usar os seus dons, né, para fazer a obra, mas também ser sustentado através daquilo, né? Exato. Então, assim, eu lembro quando a gente conversou para trazer ele aqui, cara, não, a gente tem que mostrar para Jaguaré que isso é uma realidade que tá aqui, cara, é acessível. É algo que pode que imagina, isso a gente está falando de uma igreja que tem um ministro. Imagina se mais 10 igrejas tivessem. O trabalho que a gente não estaria fazendo aqui fora dos horários de culto, né? Sim. O trabalho que já estaria sendo feito aqui na cidade, isso ia refletir no povo de Deus. Exato. Porque isso ia refletir em adolescentes que não iam estar ali num tráfico, não iam estar ali por caminhos desvirtuosos, né? Exato. Poderiam estar na igreja, com atividades na igreja. E adolescente tem que ocupar a mente, cara. Tem. Adolescente desocupado é tragédia na certa. Não tem pra onde correr. E é justamente isso, né? É fazer um trabalho social que tem que ser realmente feito pela igreja. Que é feito pela igreja, claro, em Jaguaré, em diversas cidades pelo Brasil afora ou pelo mundo afora, mas é um trabalho que tem que ter esses olhos da igreja, né, cara? Esse cuidado com a juventude, principalmente, porque é um mandamento bíblico também, né? É também uma ordenança bíblica, é também uma orientação bíblica, cuidar de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque o mundo tá aí, ele é extremamente atrativo, as coisas do mal são extremamente atrativas. O pecado, por exemplo, ele é muito saboroso quando ali, então, na prática, mas os seus efeitos colaterais, né, eles são... Reflexos dele na vida depois. É tragédia, né? Exatamente. E pegando o gancho nisso aí, a gente trouxe também o Thiago Clay, né, que compartilhou com a gente um testemunho muito forte, né, cara, justamente sobre essa questão. A questão de nascer num lar cristão, no berço cristão, e na juventude se desviar desse caminho e ir para o caminho no mundo das drogas, né? Você chegou a congregar com o Thiago quando o Conectados estava fazendo um trabalho lá na Igreja Assembleia, né? Que ele congregava com os pais? Isso. O Thiago, eu conheço ele desde a época de adolescência, né? Que a gente foi da IBJ. Ih, da IBJ, né? É meu, eu tinha até esquecido disso. A gente era quase vizinhos, na verdade, né? Eu morava na rua de baixo e na de cima, ali no Laquine, né? E é mesmo aqui no Laquine, é mesmo. Aí vocês também eram da IBJ. Sim. Rapaz, ó, de longa data, hein? Amigo de longa data ali na IBJ. Aí depois teve... foram muitos anos, né? Claro. Até chegar agora. Todo intervalo, né? Isso. Aí depois a gente se reencontrou ali na Igreja Assembleia de Deus Sonhos, quando o Conectado estava fazendo um trabalho de treinar, né? Ensinar quem músicos, né? Aprender ali a tocar o instrumento, né? Porque o trabalho do Conectados é isso. Ele é um apoio para as igrejas. Sim. O Conectados ele é uma plataforma de apoio para as igrejas. Então ele tem seus braços. Tem a banda, tem o podcast, tem o lado social, tem a banda marcial, né? Que nós iniciamos agora. A banda marcial cristã, acredito que é a única banda marcial cristã do estado. Olha só que massa. Tem esses braços, né? Então a gente vê o que a gente pode ajudar. Então, as igrejas naquele momento, né?
algumas igrejas estavam precisando, né, de novos músicos, novas pessoas para o Ministério de Louvor, e o Conectados se dispôs, né, a estar fazendo esse trabalho. E depois a gente também, quando eles abriram a igreja Ministério Família, nós fomos ali, né, apoiamos ali no início, fazendo a parte do louvor, né? Então depois a igreja começa a ter seus músicos, já começa a ter, conseguir andar, né, por conta própria nesse sentido. Então a gente vai ajudar quem está precisando, né? Então hoje eles estão com o ministério ali lindo ali no bairro Eldorado, a obra de Deus está fluindo. Acredito que agora eles vão fazer até a festa de 1 ano. Olha só. Já, o tempo voa, cara. Que bênção, né, cara? E Voa saber demais. que o Ministério Conectados influenciou positivamente, né? Não para glória, para honra própria, né? Mas é glorificando o nome de Deus com aquilo que Deus nos deu, né? Com os nossos talentos que foram dados por Ele, né? E aí você vê o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, ele sendo concretizado, é bacana demais porque você recebe de Deus e você entrega para o próximo, né? Então não politicamente, mas é fazendo um L, né? De que vem do céu e você entrega para o seu próximo. E jamais politicamente, né? Esse L político aí, ele parte pro outro lado. Exatamente, um lado não interessante, mas socialmente e espiritualmente. Então, né? Léo, fazer um ponto aqui, né, em relação à questão social, a questão do incentivo público e a questão da igreja. Eu lembro que as pessoas falam assim, CNPJ não tem CPF, né? Eles falam, né? CNPJ tem CPF. Eles falam isso muito para a empresa, né? Uhum. Só que todo CNPJ tem um CPF que administra. É vinculado, CNPJ. né? Exatamente. O poder público, a Prefeitura de Jaguaré. A Prefeitura de Jaguaré não é uma pessoa. Sim. Ela é uma instituição e existem várias pessoas que trabalham ali. A Igreja Assembleia. Igreja Assembleia não é uma pessoa. Não vai, eu vou lá hoje conversar com a Igreja Assembleia. Você não vai lá conversar com a parede, né? Não, então ela é uma instituição que tem pessoas que administram ela. Sim. Então é muito importante, claro, a gente estava falando aqui, né, do incentivo que a gente teve da Lei Paulo Gustavo, né? Inclusive relembrando, né, esse episódio aqui, ele é um episódio dedicado a isso, né? Oferecido, patrocinado pela Lei Paulo Gustavo. Mas a importância de nós tomarmos a decisão e puxarmos as coisas para fazer. Porque não adianta a gente ficar sentado esperando que um pastor vai fazer, que a igreja vai fazer, que a igreja tem que chegar aqui. Não, nós somos a igreja, nós somos os instrumentos de Deus aqui na Terra. Então a gente tem que tomar o passo, a gente tem que fazer, porque quem mais ressocializa pessoas é a igreja. É as pessoas de dentro da igreja, né? Não é a igreja em si. Mas na igreja ela precisa de pessoas para agir. Claro. Então são as pessoas que estão ali agindo, são os que mais ressocializam, são os que mais salvam almas. Então essa é a importância de nós estarmos sempre lutando na linha de frente aqui, no nosso município, né? Onde Deus nos colocou. Deus nos colocou em Jaguaré, então vamos fazer obra aqui em Jaguaré. Sim. Se nós alcançarmos outras cidades, vamos fazer outras cidades. Vamos para outra. Daí a importância de se estar ativo, né? Ativo no geral, ativo, como você bem disse, estar atento, não estar alheio às situações e aos anseios tanto do pessoal da igreja quanto da sociedade no geral, né? E todo esse trabalho a gente vê que ele vem sendo feito. E quando a gente fala do poder público, das ações que devem ser feitas e da pessoa que está ali, né, do CPF que está ali agindo para colocar em prática, né, os nossos princípios e valores cristãos também, a gente é remetido ao episódio em que nós convidamos justamente alguém que é atuante no serviço público, que foi então... ele já havia sido eleito, né? Que o nosso vereador Eliseu... Seguida, né? Exatamente. Aconteceu a eleição, nós já trouxemos, né? Mas como o convite havia sido feito anterior, Isso. aí eu já ia citar... Também, né? Eu já ia citar, o então candidato à reeleição, mas ele já havia sido eleito, né? Que compartilhou com a gente aqui um testemunho, assim, impactante também, cara. Desde do seu início lá, de vida, da sua carreira ali familiar, e depois o início do seu trabalho como político, né, na sua vida política, e a sua atuação como cristão dentro da política, né, e como que isso vai de encontro ao que você falou, justamente quando nós, quanto CPF, a gente deve agir para fazer com que a sociedade seja de fato uma sociedade melhor, para que esse mundo seja de fato um mundo melhor e para que as virtudes do evangelho sejam aplicadas mesmo na nossa sociedade. Então, todas essas organizações precisam ter realmente CPFs agindo ali, botando a mão, né? Tem que ter as pessoas para fazer, né? E, assim, a gente roda muito aí, né, os lugares, né, Léo? Você é servidor público, né? Então, tem esse contato direto ali com as pessoas. A gente, através tanto da igreja como do serviço também, né?
E às vezes, cara, a gente vê uma parcela da população, né? Claro que a gente não pode generalizar, né? Sim. Então a gente vê uma parcela da população, às vezes, muito acomodada, esperando, mas é que a prefeitura tem que vir aqui me ajudar, que a igreja tem que vir aqui me ajudar. Cara, nós temos plena capacidade de buscar. Sim. A Bíblia fala, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que buscar, a gente tem que lutar por algo. Então, hoje esse programa aqui existe porque teve pessoas que pararam, dedicaram o tempo, né, abriram mão de um tempo para ali pensar, planejar e fazer acontecer. Tivemos um incentivo? Tivemos, mas a gente buscou, né, os recursos para tentar fazer o programa. Já era um programa que estava para acontecer. Claro. Então, as igrejas a mesma coisa. Voltando ao ponto do Eliseu, né? Qual a importância, cara, para a gente ter políticos cristãos? Porque nosso programa ele é destinado para esse público, né, o público cristão. Sim. Que hoje, se você for pegar aí gráficos, cara, de outros países, né, por exemplo, na Europa, você vai ver que a população cristã tem diminuído. As pessoas estão morrendo? Não, é questão que as pessoas estão deixando de ser. Sim. Estão deixando de acreditar em Deus, estão deixando de seguir uma vida com Deus. Então, se a gente ficar paradinho aqui, esperando, que Deus sabe quem são os dele, e a gente não fizer nada para salvar almas, né, realmente, né, para ir fazer o nosso ID, então como que a gente depois pode querer exigir de Deus que as coisas aconteçam pra gente? Como que a gente pode reclamar que essa juventude não presta, mas o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para ajudar a juventude? Porque nós ouvimos a palavra. Se nós somos convertidos hoje é porque alguém chegou para nós e falou de Deus, falou do amor de Deus, teve uma vida de testemunho para a gente olhar aquela pessoa e falar, cara, eu quero ser crente igual aquele cara ali. Exato. Então, e a próxima geração? É responsabilidade nossa. É nós que temos que influenciar essa próxima geração. Então, é algo assim que é muito importante a gente ter políticos cristãos na política, porque tem muitas coisas que a gente pode ter acesso, cara. Tem muitas coisas que a gente às vezes deixa de ter acesso por não saber, por não conhecer, e esses caras estão ali dentro, estão trazendo esse conhecimento para a gente, estão trazendo recursos para que a gente possa também, através da política, fazer a obra de Deus. Excelente. E é esse despertar que o Ministério Conectados já teve lá no passado e colocou em prática aí os seus talentos, né? Justamente pensando nisso, né, cara? Na importância de se agir positivamente para preparar o caminho para as futuras gerações. Porque alguém trabalhou lá no passado para que nós estivéssemos aqui, né? Para que nós tivéssemos essas oportunidades. Então a gente precisa trabalhar hoje para a galera que está vindo aí, né? E pensando nisso, eu acho bacana a gente agora falar um pouco também sobre os planos para 2025, né, cara? A gente que, a partir de um certo podcast aí que desbravou o terreno aí, né, e preparou o caminho para nós, quais são os projetos, né, os nossos planos para 2025, como você bem disse aí, já tem a banda marcial, no último episódio ainda era projeto, né? Ainda era projeto, hoje é realidade. Que coisa bacana. Léo, então, a gente tá até conversando aqui antes de entrar no ar, que a gente vai precisar fazer essa pausa, justamente pra gente poder programar também nosso ano, né? Foi muito bacana, né? A recepção do Podcast, né? Pelo público, pelo pessoal. Muita gente, às vezes, tem gente que nem assistiu ainda o episódio inteiro, mas pergunta, né? Tá querendo saber mais. E tem muita coisa que a gente ainda precisa estruturar. Sim. Então a gente agora quer dar essa pausa para a gente poder programar nosso ano de 2025 e trazer, né, coisas melhores, né? Assim, uma qualidade melhor para os nossos telespectadores, para quem estiver aqui nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. E também programar, porque a gente também está iniciando nisso, né? Exato. Não para quem não sabe, né, é bem desafiador trabalhar no audiovisual também, né, cara? Sim. Na produção de conteúdo, aí ainda mais que hoje é muito fácil, obviamente, você entregar a informação direto ali para o consumidor, mas com isso tem muitos riscos também, né? Você tem que entregar a informação com qualidade. Porque senão você também constrói um castelo de cartas e depois derruba com facilidade também, né? Com certeza. E aí, pegando o gancho no que você falou, aí a importância, né, por exemplo, de quem já estava fazendo, né? A gente tem que nós utilizamos o espaço do Vila Podcast, Exato. Nosso amigo Henrique Piscinati, cara que nos ajudou muito, né? Aqui dentro, para a gente poder estar fazendo esse projeto acontecer. Então, ou seja, uma pessoa já tinha feito, já tinha desbravado isso, já agora incentivou outras pessoas, tem outros podcasts para surgirem na cidade. Eu entendo que é tudo uma construção, né? Sim. Tudo uma construção, mas precisa de pessoas desbravarem. Precisa. Então, do mesmo jeito que a gente está falando aqui na parte cristã, né, da obra de Deus, para tudo, cara, precisa de pessoas desbravarem. Eu sempre olho na minha cabeça o seguinte: eu não reclamo de algo que eu não estou fazendo.
Sim. Então, para eu reclamar de algo, eu tenho que pelo menos estar lutando, fazendo aquilo, né? Então, assim, nossa ideia para o ano que vem é justamente trazer novidades. A gente tem, hoje no Conectados, né, a gente tem o projeto da Banda Marcial, que já está em execução. Sim. Nós temos o Ministério de Louvor do Conectados, também já está em execução, né? Eu acho que foi o primeiro projeto que realmente saiu do papel. E agora nós temos o Conecast, que já esse ano se tornou realidade. E nossa ideia para o ano que vem é manter esses 3 projetos e ver se a gente, se Deus nos abençoar, né, de abrir aí mais algum braço do Conectados, ver em que a gente pode ajudar aí o povo de Deus na nossa cidade. Exato, excelente. E além dos projetos que já são, que nasceram de fato no Conectados, achei muito bacana que o Conectados também apoia outros projetos, né? Como aquele projeto da Natiele, né, que visa justamente conscientizar as pessoas com relação ao abuso sexual de crianças e adolescentes, né, a prevenção desse ato, assim, absurdo, né, cara? E que é realidade aqui na cidade, né, cara? A gente já teve casos aqui, a gente roda muitas igrejas, né, então a gente já teve casos de pessoas dentro da igreja, meninas dentro da igreja, meninas que eram de ministério de louvor da igreja, estavam junto com a gente ali o tempo todo. E a gente não tinha noção do que acontecia em casa. E a menina, depois a gente veio descobrir que naquele momento, na mesma realidade, né, no mesmo período que ela estava ali com a gente, em casa ela sofria abuso sexual. Então, assim, e não era uma criancinha, já era uma mulher já, uma jovem, né? Sim. Já era uma jovem. Então, imagino, só que isso vinha desde pequeno. E essa é uma realidade, assim, que infelizmente é algo, assim, monstruoso, e que está aqui na nossa cidade e às vezes está perto da gente e a gente não está percebendo. Então é muito importante que essas pessoas, né, esse programa que a Natiele faz, cara, é excepcional. Excepcional é uma forma que é diferente você conversar com a criança, né? Sim. É diferente, tem toda uma preparação. Então ela dedicou a vida dela para isso. Então, assim, algo assim, fenomenal, que ela dedicou a vida dela, o ministério realmente dela é esse, e ela tem ajudado muita gente com esse ministério, cara. Cara, daí a importância de se conscientizar, né? E se não tem pessoas como ela e como o próprio Ministério Conectados que apoiam essas iniciativas para estar levando mais informações, né? Quantas mais pessoas que estão aí no esquecimento estão vivendo essa realidade absurda, né? Sim, exatamente. E além, né, por exemplo, esses aí são os projetos que a gente diretamente está apoiando. Sim. A gente tem, cara, muitos projetos aí que aconteceram na cidade, que as pessoas às vezes nem sabem, mas a gente estava ali por trás ajudando, junto, né? Sim. Cedendo um instrumento, conseguindo material, conseguindo algo, às vezes com a própria mão de obra, né? Estando ali ajudando. Esse final de semana, às vezes, vai ter um evento voltado para mulheres aqui do município, né? Sim. A gente vai estar ali ajudando, né? Organizando também ali na parte da organização do som, né? Sim. Que era onde precisavam da gente. Então, assim, a ideia do Conectados é essa. É onde a gente pode ajudar o povo de Deus aqui na cidade. Eu lembro quando a gente começou, cara, que batiam muito na tecla, não, que vocês vão virar outra igreja, que vai ser outra igreja. Nada contra ter mais igrejas em Jaguaré, né? Pra mim, que se tivesse igreja em cada esquina em Jaguaré, se tem um boteco em cada esquina, que não tem uma igreja em cada esquina. Mas eu lembro que eu sempre falei, gente, o Conectados não surgiu para isso. Nós surgimos para apoiar as igrejas. Eu quero que as igrejas que existem em Jaguaré, que elas lotem. A gente vive uma realidade hoje que as maiores igrejas têm 100 membros em Jaguaré. Eu quero que tenham 300, 400, 500 membros aqui. Então a nossa ideia é que ajudar o povo de Deus, né? Ajudar as igrejas a trazer o povo de volta para dentro delas. Então esse sempre foi o nosso foco. Nisso daí a gente já tem mais de 3 anos de ministério, né? Sim. E continuamos nessa mesma pegada, nessa mesma forma de ver, né? Exatamente. É uma plataforma de fato evangelística, né? Que é aí que tem essas várias vertentes, esses vários braços, e um deles é esse podcast, né? Sim. Que agora tem essa ideia de desmistificar muitas coisas que a religião faz obscurecer, né? E por muitas vezes nos afastam uns dos outros, mas a gente... É muito interessante quando você fala sobre isso, né? Que o Conectados, ele não está contra a igreja, nem tem a intenção de ser uma outra igreja. Na verdade, é um apoiador da igreja, né? Um fortalecedor, ou seja, um facilitador. Como você bem citou aí, que em muitos outros projetos que nem são conhecidos, né? O Conectados vem apoiando. E agora com o Conecast também, trazendo pessoas, trazendo segmentos, né, pessoas que atuam em diversos segmentos da sociedade e desmistificando muitas coisas que acontecem no dia a dia do cristão, que para muitos são assim um tabu Sim. tremendo, né? E agora então trabalhar o audiovisual dentro do meio cristão, dentro da igreja, que por muito tempo foi algo assim absurdo,
para hoje estar acontecendo, né? Para hoje ser realidade dentro do meio cristão, isso é muito bacana e fazer parte disso é muito gratificante, cara. Você falou, né, que para muitas igrejas, né, lá no início, quando surgiu a questão de televisão, celular, essas coisas, era absurdo. Inclusive, tinha igrejas que proibiam, né? Hoje nós estamos dentro da televisão. Dentro da televisão, falando do amor de Deus, falando da obra de Deus, levando o conhecimento sobre a obra de Deus para as outras pessoas. Exatamente. Então, é aquela mesma fala, né, em relação ao CNPJ, né? O celular em si, ele é só uma ferramenta. Você escolhe como você quer usar ele. Você vai ter vários podcasts aí no YouTube. Se você for lá pesquisar, você vai ter podcast falando de tudo. De política, de polícia, de drogas, de tudo. Vai ter ali. Só que por que não fazer um cristão? Por que não falar? Por que não usar para fazer? E já tem outros, né? Tem o URB, né? O Grupo Morada. Tem vários podcasts nesse sentido. E nossa ideia com o Conicast não era ser mais um. Era mostrar essa realidade para aqui, para nossa cidade. Porque é diferente, né, cara? Você pega uma realidade lá de São Paulo. Sim. É um ritmo de vida, é uma pegada de vida. A realidade agora é outra. Nós somos cidadezinha menor. Então tem essas particularidades ali de cada região, né? De cada cidade. E a gente, né, quando a gente conversou sobre isso, a gente achou muito interessante a gente poder mostrar para as pessoas a realidade de Jaguaré, né, para isso incentivar também, né? Sim. Porque por mais que a gente tenha, tem um incentivo aqui da Lei Paulo Gustavo, isso é uma parte, isso é 5% do Conectados. Isso. O restante são pessoas que estão ali dedicando tempo, abrindo mão de estar com a família, né? Abrindo mão de estar viajando às vezes, de estar usando o recurso para uma outra coisa, para fazer a obra de Deus. E isso tem que ser valorizado, né, cara? Tem que ser valorizado e incentivado. Sim, de fato. E, cara, é maravilhoso fazer parte disso, Matheus. Maravilhoso fazer parte. E é até complicado, né? Você falar bem de algo que você tá dentro, né? Mas é como você bem disse, tem pessoas que acreditam de fato, pessoas que arregaçam as mangas e fazem acontecer. E é maravilhoso poder fazer parte disso e ver o resultado do trabalho também acontecendo e ver com que pessoas estão sendo impactadas, né? E esse podcast tem essa visão também, né, de difundir a mensagem do Evangelho e mostrar que a cruz de Cristo ela é acessível, que a salvação ela é muito mais acessível do que a gente imagina. E não à toa que é o Conicast, né? É uma vertente do Ministério Conectados através das mídias sociais. E é legal, Léo, que a gente, às vezes, né, quando a gente não se depara assim, tipo, chateados por querer fazer mais e não está conseguindo. E, cara, eu acho isso fantástico, porque a gente já está fazendo algo que muitos grupos já pensaram em fazer, aqui dentro da cidade mesmo. Então, assim, eu quero que outros façam, entendeu? Sim. Não é alguém já assim, Conectados começou com o podcast, não é para ter não. Quem dera que tivesse mais 5, mais 10 aí na cidade. Foi bacana, quando a gente começou, né, o Henrique nos chamou para conversar, então a gente veio no podcast do De Vila, depois a gente convidou o Henrique para estar no nosso podcast, então outros podcasts que forem surgindo, né, outros programas, né, a gente poder ter essa interação, mas é legal que a gente às vezes se cobra, cara, porque a gente queria fazer mais. Tipo, cara, já estamos fazendo, a coisa está acontecendo, mas, poxa, eu queria fazer mais. E isso você vê que é o caminho certo. Que você tem sede, né? A gente tem que ter essa sede da obra de Deus. Isso é muito bacana, cara. Algo assim que me encanta no Conectados. A gente está no início, né? Apesar do Ministério ter 3 anos aí. Mas é um ministério que a gente tem as dificuldades, né? Sim. Por ser um ministério independente, né? Isso também traz algumas dificuldades pra gente. Mas a gente acredita, cara, que cada ano a gente tá evoluindo. E a ideia é essa. Para quem nos segue, né? Ano que vem vai ter bastante coisa assim. Acredito que a gente vai estar mais estruturado ainda que esse ano. Tem muita coisa que a gente não lançou ainda, cara. Tem os encontros conectados, que a gente tem mídias que a gente nem lançou ainda. Coisas assim maravilhosas que a gente teve, né? Sim. Momentos ali, cultos nas ruas. Muita coisa esse ano a gente acabou não conseguindo lançar, né? Então é uma das coisas que a gente precisa também chegar no final do ano agora, dar essa reestruturada, para ano que vem a gente voltar com força total, né? Exatamente. Eu acho que a gente já pode caminhar para o final, né? Acho que a gente já pode caminhar para o encerramento. Essa foi uma live de encerramento e com, especial, né, com todos esses esclarecimentos também, né? E, cara, e externar aqui desde já a nossa alegria de poder fazer isso tudo que está acontecendo, né? A nossa alegria de poder colocar a nossa vida dentro disso, viver aquilo que a gente realmente acredita, né? E aproveitar também e agradecer a todos que nos apoiam, a todos que estão com a gente desde o início, a você que nos segue nas redes sociais, você que ainda não segue,
faz esse favor pra gente, apoia essa causa, porque é uma causa que de fato vem trazer melhorias e nós nos colocamos à disposição nesse trabalho. E você que nos acompanha e ainda não está curtindo os nossos conteúdos nas redes sociais, no YouTube, não se inscreveu no canal no YouTube, faça isso. Faça isso, apoia essa causa que vem aqui, que pessoas que colocam o coração, que colocam a vontade nisso. E caminhando para o final, Matheus, qual é o recadinho que você deixa para a galera aí, então, nesse encerramento? Vamos lá. Pessoal, 2024 está chegando na sua parte final, né? Estamos aqui em novembro já de 2024. Mas ainda é tempo. Ainda é tempo de você fazer mais. Fazer mais pelo seu próximo, fazer mais pela obra de Deus. Não esconde o chamado que Deus tem colocado na sua vida. Hoje nós estamos falando aqui de algumas coisas que Deus colocou no nosso coração para fazer, nós fazemos, mas existem muitas áreas. Pessoas do seu lado que estão precisando de Jesus e você vai ser esse instrumento usado por Deus para fazer a obra dele, para levar a mensagem dele. Então, não acha que está no momento de se acomodar, não. Está no momento de arregaçar as mangas, né? Sacudir os joelhos cansados, levantar e fazer o seu ID, fazer o seu ministério. E Jesus tem muito para usar ainda através da sua vida. Então, 2024 está acabando, 2025 está iniciando aí, mas não espera ano que vem, não. Já vê o que você pode fazer hoje para fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como alguém um dia fez diferença na sua vida, seja esse instrumento de Deus na vida de outro. Excelente. Matheus, vamos que vamos. Tamo junto nessa missão. Valeu, meu irmão. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.